Ora então, muito boa tarde a todos e a todas os que nos seguem, nos acompanham. Uma palavra muito especial, antes de mais, aos nossos conferencistas que aceitaram participar neste nosso debate. Como estava previsto no programa, o professor Joaquim Miranda Sarmento daria aqui uma saudação apenas de entrada na qualidade de presidente do SEN. Todavia, por razões de natureza familiar de última hora, ele não pôde estar presente e, por isso, pediu-me que fizesse estas mesmas palavras de saudação a todos e o enquadramento deste debate. Na minha qualidade de coordenador nacional da secção da Justiça do SEN, e em nome de todos os coordenadores distritais e da nacional também, dos meus colegas, nós queremos deixar aqui uma palavra de muito apreço por todos aqueles que têm connosco colaborado e que nos têm ajudado a desenvolver os primeiros que já não são os primeiros, porque antes de nós já o professor Licínio Cunha tinha coordenado esta mesma secção com um enorme empenho e com enorme valia. Portanto, nós estamos a dar seguimento ao trabalho que já foi feito e procuramos, neste mesmo cenário, ir ao encontro daquilo que são os objetivos do partido no que à justiça e à reforma da justiça diz respeito. Não é uma novidade para ninguém que a justiça é um dos pilares fundamentais da soberania do Estado de Direito Democrático e o nosso partido sempre, desde há muitos anos, que se tem focado numa justiça que funcione, numa justiça que cumpra os preceitos, os seus objetivos constitucionais e, por isso mesmo, o SEN, na secção de Justiça, procura dar-lhe corpo. E porque sabemos que Portugal só será uma democracia moderna, saudável e eficaz se tivermos um sistema de justiça que seja célere, mas não acelerado, humanizado, mas não desrespeitado, eficiente, mas não facilitista, eficaz, mas não superficial, competente, mas não indecifrável, justo, mas não justicialista, transparente, mas não indecoroso, porque sabemos que Portugal precisa disso, é que esta equipa, este grupo, faz tudo o que estiver ao seu alcance, mas obviamente só poderá fazer bem se tiver a ajuda de muita gente, a ajuda de todos aqueles que, dentro ou fora do sistema, possam dar os seus contributos e trazer-nos as suas experiências. Nós temos como muito claro que o sistema de justiça tem que estar voltado para os cidadãos e para as empresas, para as instituições, e precisa dar resposta cada vez mais aos complexos desafios de uma sociedade permanentemente em mudança. Logo, um sistema de justiça capaz de acompanhar as transformações sociais, económicas e culturais que caracterizam a nossa vida coletiva, no início e num tempo profundamente marcado pela incerteza e sem sabermos, em bom rigor, que futuro é que nos espera. Todavia, não é apenas o futuro de Portugal que está em causa, nem tampouco o da União Europeia. É o futuro de todos, da humanidade, e naturalmente nesse sentido fazemos parte de um mesmo mundo e por isso mesmo queremos cada vez mais atingir uma justiça que seja verdadeiramente enaltecedora e defensora da dignidade da pessoa humana. Sabemos que para atingir este objetivo temos de ter um caminho muito bem definido e sabemos que há estrangulamentos na justiça que têm que ser enfrentados e é por isso mesmo que a morosidade processual
e a acumulação de processos é o tema que nós escolhemos para este nosso debate, porque é um tema que não é igual em todas as áreas da justiça, bem nos sabemos, mas há aspectos fundamentais da vida coletiva e da vida social onde esta morosidade tem reflexos brutais na vida de toda a gente, na economia, nas pessoas, nos cidadãos, nas instituições. E há aqui, neste caso, neste debate, três matérias que sabemos que a morosidade da justiça tem esses reflexos de uma forma particularmente intensa. Refiro-me naturalmente à justiça administrativa e tributária, ou seja, às áreas que são cobertas pelos tribunais administrativos e fiscais, o STAF, e a justiça criminal, penal, dos grandes crimes económico-financeiros e que nos trazem, de facto, penosas recordações à cabeça, com coisas absolutamente incompreensíveis, processos que se arrastam no tempo, com enorme impacto mediático, mas que o país, em geral, aguarda desesperadamente por um desfecho, mas que seja um desfecho verdadeiramente justo. Outras áreas há, naturalmente, onde também a reforma da justiça tem que ser feita e tem que ser feita para que possamos atingir os objetivos pretendidos. Nós elencamos algumas áreas em que estamos a trabalhar, como já falei, na reforma dos tribunais administrativos e fiscais, onde é um verdadeiro escândalo a maneira como funciona esta área, a reforma dos mecanismos de peritagens técnicas em várias frentes, a reforma das estruturas de investigação criminal, a reforma do sistema de formação de magistrados, a reforma de avaliação e promoção dos magistrados, a reforma dos conselhos superiores e a reforma do funcionamento dos tribunais superiores. Este é, digamos assim, o guião do SENE para o seu trabalho, enfim, que pretendemos apresentar e que sirva depois de base ao programa eleitoral, ao programa de governo que haveremos de apresentar em tempo oportuno, quando se aproximarem as próximas eleições legislativas. Hoje temos connosco três oradores convidados para aqui apresentarem os seus pontos de vista de uma forma que diz particularmente respeito à sua área de formação. Refiro-me, antes de mais, ao Dr. Artur Sobral de Andrade, que é um especialista nos processos tributários e por isso vai ter a seu cargo esta missão particular. O Dr. Jorge Barros Mendes, que é um administrativista e especialista em processos administrativos, o Dr. Rui Silva Leal, também como advogado, criminalista e especialista em processos de crimes económico-financeiros. São três pessoas que têm dedicado toda a sua vida a estas áreas, têm um currículo pessoal, profissional e até de intervenção cívica em várias frentes que lhes dão a credibilidade e uma particular capacidade para nos dar as suas opiniões. O debate está programado para que cada um dos oradores disponha de 15 minutos de intervenção, no limite 20, e por isso eu ia pedir aos nossos convidados, aos nossos oradores, que respeitem o máximo possível o tempo, de maneira a que, no fim, possamos ter um debate alargado com perguntas que nos sejam colocadas pelo público ouvinte ou pelos próprios, entre nós próprios, uns com os outros. Eu vou sair de cena, vou entregar o debate ao moderador, aqui nosso convidado, o Dr. Paulo Ramalho, que é o coordenador distrital para o Porto do SENE Justiça, e quero, uma vez mais,
em meu nome, em nome da Coordenadora Nacional e em nome do SEN, agradecer a todos a vossa participação e a vossa ajuda. Passo a palavra ao Dr. Paulo Ramalho. Boa tarde a todos. Um abraço muito especial ao Dr. Manuel Teixeira, que é o nosso coordenador, ao Rui Silva Leal, pessoa que conheço há muitos anos, ao Jorge Barros Mendes e ao Artur Sobral de Andrade, que é, digamos assim, o primeiro dos nossos oradores a partilhar hoje aqui algumas ideias sobre esta matéria. O Dr. Manuel Teixeira já, de alguma maneira, facilitou o nosso trabalho pela introdução que fez, que enquadrou muito bem este tema. Nós, acima de tudo, o que pretendemos é esclarecer, contribuir para uma opinião pública esclarecida, mas pretendemos também, obviamente, debruçar-nos sobre aquilo que são os principais problemas da justiça, como disse o Dr. Manuel Teixeira, e tentar encontrar soluções. Obviamente que essas soluções não vão ser encontradas por nós num caminho solitário, tem que ser num caminho partilhado, ouvindo, digamos assim, todos aqueles que são especialistas, mas também ouvindo toda a gente que possa dar o seu contributo. Há uma percepção que nós temos, que é inequívoca, é que a justiça é morosa e é lenta. E essa percepção é uma percepção que está completamente enraizada pela população. Aliás, um dia destes pegava nos elementos e verificava que, por exemplo, até janeiro de 2019, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem tinha aberto 345 processos contra o Estado português por atrasos na justiça, por lentidão na justiça, tendo vencido em 75% dos casos. Portanto, isto é já uma realidade concreta e completamente insufismável. Mas quando vamos para a questão da justiça tributária, da justiça fiscal, e vamos nos socorrer aqui do nosso amigo especialista Artur Sobral de Andrade, nós, pegando elementos também concretos, detectamos que em 31 de dezembro de 2016, na área fiscal, cerca de 26% dos processos pendentes sem sentença em primeira instância tinham entrado no tribunal há mais de 5 anos. E cerca de 6% há mais de 8 anos. Ora, isto já nos dá uma ideia de quanto é que pode durar um processo judicial na área fiscal, em Portugal, com recursos e todos aqueles incidentes que a gente sabe que acontecem durante um processo. Dr. Sobral de Andrade, gostávamos de ouvir sobre aquilo que é a sua experiência e os contributos que pode dar para um diagnóstico fiel, correto e também apontar aqui alguns caminhos, algumas soluções para termos uma justiça mais eficaz e mais capaz de ser justiça em tempo útil. Doutor, tenha a palavra, por favor. Obrigado, muito boa tarde. Presumo que estejam a ouvir-me em condições que me permitam continuar. Começo por cumprimentar o excelentíssimo senhor Coordenador Nacional do SEN na área da Justiça, o senhor professor Manuel Pinto Teixeira, o senhor excelentíssimo senhor Coordenador Distrital do Porto do SEN, também na área da Justiça, o senhor Dr. Paulo Ramalho, a quem agradeço esta introdução, que foi muito competente e esclarecedora, e os meus ilustres colegas também, o senhor Dr. Jorge Barros Mendes e o senhor Dr. Rui Silva Leal, a quem eu tomo a liberdade de chamar como um querido amigo de muitas andanças juntos. Ora bem, cumprimento também todos os presentes, que este mecanismo do Zoom faz-me lembrar sempre como é que seria uma sessão de espiritismo. Eu não sei, porque nunca estive em nenhuma, mas partindo do pressuposto que possa haver mais alguém presente, cumprimentos também à cautela, é melhor, é mais seguro. Queria agradecer o convite, em primeiro lugar, é para mim uma honra e um luxo estar aqui a prestar algum contributo e elogiar o SEN por tudo o que tem feito, pelo trabalho que tem produzido e, em concreto, esta iniciativa. Tanto quanto eu entendi, coloca-se aqui a questão, nestes 15 minutos, de responder a 3 perguntas. Penso que é mais ou menos isso.
a quem interessa, a quem prejudica e o que é que se pode fazer sobre isto. Quanto à primeira questão, a quem interessa, obviamente que interessa, antes de mais, a pessoas pouco recomendáveis esta lentidão. Muitas vezes conseguem escapar a uma punição que seria absolutamente justa e adequada e, tal como na economia alguém dizia, também aqui, a longo prazo, muitas vezes estão mortos e, portanto, esta demora, o estrangulamento que há nos tribunais tributários acaba por beneficiar quase sempre quem menos merece e, portanto, por ser altamente prejudicial. De qualquer maneira, quando estava a preparar isto de madrugada, ocorreram 2 casos em que pode não ser assim, curiosamente. Lá está aquela coisa das regras poderem ter exceções. E lembrei-me de 2 exemplos. Um relativo a um passado recente, antes de serem alteradas as regras da prescrição durante o governo do engenheiro José Sócrates, porque muitas vezes ao contribuinte convinha de ganhar tempo, ou seja, esta demora processual acabava por fazer com que o tempo corresse a favor do contribuinte que estava a litigar no Tribunal Tributário. De qualquer maneira, ainda hoje e sempre, e o ilustre colega, o Dr. Rui Silva Leal, corrigir-me-á se eu estiver enganado, que é muito mais habilitado do que eu para falar desta matéria, mas quando um advogado patrocina a defesa do interesse de um contribuinte, tem que atender sempre a 2 vertentes, a tributária, a patrimonial e a que tem a ver com as infrações fiscais, nomeadamente no processo penal fiscal. Uma vez que o processo penal fiscal fica suspenso enquanto estiver a correr o processo de impugnação ou de oposição, a demora processual na parte tributária faz com que depois o processo penal fiscal seja atirado muito para diante. E isso pode ter 2 vantagens. Uma, porque, como aí nesse âmbito, depois se aplica ao arguido a lei mais favorável, penso que estou a dizer bem, e, portanto, pode haver várias alterações no decurso do tempo e vai poder escolher qual é a que mais lhe convém. Vejam, por exemplo, o caso em que há normas em que há um limiar de valor abaixo do qual não se verifica a condição objetiva de punibilidade. Pode acontecer que em dezembro de um determinado ano há alguém que é acusado de ter obtido uma vantagem patrimonial ilegítima ou indevida, por exemplo, de 10 mil euros, e é condenado, se for passado uns dias, em janeiro do ano seguinte, quando operam estas alterações, já obtinha uma absolvição. Portanto, o decurso do tempo, na perspectiva da vertente criminal, pode ter interesse. Mas mesmo havendo uma condenação, o decurso do tempo, e sendo muito, ainda mais, sempre será uma circunstância atenuante para efeitos da medida da pena. E, portanto, ocorreram estes 2 exemplos em que, às vezes, os contribuintes podem não ser tão penalizados como parece. De qualquer maneira, obviamente que eu, ao dizer isto, não estou a fazer a defesa, só se fosse tonto ou estivesse drogado ou coisa do género, é que defenderia esta morosidade processual. Aliás, a minha vida há 20 e tal anos é dedicada a este ramo de direito e tenho processos com 10, 15 e 20 e mais anos. E, portanto, eu sei bem, eu até costumo dizer a brincadeira, que na minha atividade profissional vivo de provisões, porque os processos não acabam. E, portanto, sei bem do que estou a falar, e aqueles 2 exemplos que eu dei não são para fazer o elogio da lentidão, como é óbvio. Foi só para chamar aqui a atenção, dar um contributo, que às vezes pode ser uma exceção. De qualquer maneira, como eu dizia há pouco, em regra, quem beneficia com a lentidão é quem não merece e, portanto, não faz sentido nenhum estar a sacrificar contribuintes, cumpridores, porque são esses que são atacados. Diz-me a minha experiência que quem usa o imposto como um mero pretexto, mas na verdade é um vigarista profissional, pouco se importa com a vertente tributária. Já não tem património atacável, etc. Quem é altamente prejudicado é quem leva uma vida séria e honesta e por um qualquer azar da vida cometeu uma falha, até involuntária, desculpável, por exemplo,
ou até porque são os que vale a pena perseguir, porque os outros não interessam, não é perder-se tempo. Há um bocado, antes de começar, quando estávamos aqui a fazer a verificação técnica, eu dei um exemplo do Al Capone, que matava e roubava com frequência, e só por causa de não pagar os impostos, no caso sobre o rendimento, é que foi apanhado. Portanto, é muito difícil em 15 minutos abordar estas temáticas em toda a sua extensão e complexidade. Aqui o que importa dizer é que, de facto, esta lentidão penaliza e muito os contribuintes. Chama a atenção para o facto de que, por exemplo, em termos de garantias, por acaso o PSD, muito recentemente, fruto de um trabalho de vários meses em que temos estado empenhados, conseguiu fazer aprovar, muito recentemente, há uns dias, um pacote de legislação tributária em matéria de reforço das garantias dos contribuintes, que é muito significativo. Infelizmente, para ser aprovado, temos uma maioria de esquerda que tem algum preconceito contra os empresários e, portanto, teve que haver algumas cedências, mas, apesar de tudo, há inovações que são interessantes. Isto até veio a propósito aqui das garantias, da caducidade das garantias, sem perda do efeito suspensivo nas execuções fiscais. É um avanço muito grande, o prazo que se conseguiu negociar é muito dilatado, mas pelo menos é um começo de caminho. E penso que nem vou maçá-los com muitas mais palavras sobre esta questão de quem fica beneficiado, porque é quase ninguém. Eu tive que passar uma boa parte da madrugada para me lembrar destes dois exemplos que aqui referi. A quem prejudica? Esta pergunta parece-me mais importante, porque prejudica toda a gente, uns direta e imediatamente e outros indireta e imediatamente. Mas, na prática, esta lentidão dos tribunais tributários prejudica toda a gente, é um prejuízo que é transversal a toda a comunidade. Desde logo, mesmo obtendo vencimento no final, o contribuinte não deixou de andar a ser incomodado durante anos e anos e anos, e no fim pode acontecer que nem sequer tenha efeito útil uma sentença ao seu favor. Da minha experiência profissional, são dezenas os casos que, quando eu dou a notícia de que correu bem, felizmente nos foi dada razão, quase não há reação, porque entretanto a pessoa já anda a frequentar um consultório de psiquiatria, a empresa já fechou, etc. E, portanto, esta demora processual prejudica mesmo a quem é dada razão, ou seja, é bastante grave. Depois, a questão das garantias que eu falava, são ónus também que depois não têm reparação adequada, justa, e, portanto, lá está, mesmo ganhando, fica-se a perder. Depois, no caso das empresas, importa chamar a atenção que, ao prejudicar-se gravemente as empresas, está a prejudicar-se também os seus fornecedores, os seus trabalhadores, etc. Ainda há pouco eu falava de que muitas vezes as empresas, antes do processo conhecer uma decisão final, já a empresa perdeu qualquer possibilidade de continuar a exercer a atividade e, portanto, são também penalizados os fornecedores que se calhar vão deixar de receber os pagamentos a que têm direito, trabalhadores que se calhar vão para o desemprego e, portanto, nesse sentido, quando se ataca uma empresa, está-se a atacar um leque muito variado de pessoas para além do empresário. Depois, o próprio país dá uma imagem de si péssima. Por exemplo, para atrair investimento estrangeiro, este é um fator que pode ser ou apelativo ou o contrário, afastar quem pretenda aqui investir. Ora, esta morosidade, esta lentidão da justiça tributária é um fator que eu sei por experiência própria, de alguns contactos que vou mantendo, que afasta muito investimento no nosso país. E, portanto, também aí é o país no seu todo que é afetado. Depois, eu não sei como é que estou de minutos, peço desculpa, não tenho aqui. Já estou a esgotar o tempo. Tem mais 5 minutos, doutor, mais 5 minutos. 5 minutos. Pronto, então passava é porque, repare, esta questão das garantias, e eu volto a isso porque vai haver novidades muito recentemente, é muito importante, porque estas demoras parece que têm pilhas de Duracell, como aqueles coelhinhos que havia no Becklane, que não paravam nunca. Aqui a demora é mais ou menos nesses termos. E quando assim é, como já foi referido na introdução inicial,
em vez de justiça, temos denegação de justiça. E isso é facilmente comprovável. Eu diria até que o governo, nesta matéria, parece inspirado na dona inércia, que é mau, como é evidente. Chama a atenção, por exemplo, que no Orçamento de Estado para 2021, na área da justiça, foram elencadas 34 medidas. Nenhuma com referência à justiça tributária. Eu tive até a oportunidade de questionar a senhora Ministra para saber se tinha sido uma distração minha ou se era verdade que não havia nenhuma medida naquele importante documento referente à justiça tributária, e a senhora Ministra confirmou que, de facto, não estava prevista ali nenhuma medida a adotar. Depois, a pergunta mais difícil tem a ver como é que se ultrapassa isto. A medida mais óbvia seria investir, porque há falta de recursos humanos e há falta também de recursos materiais. E, portanto, uma primeira medida que se exigia, penso que para a vertente administrativa não será muito diferente, era dotar estes tribunais de melhores e mais recursos. E isso não me parece sequer que seja muito difícil. Penso que bastaria haver vontade e capacidade políticas para que isso fosse possível e não serem cometidos alguns disparates que são recorrentes e que complicam, devem ser inspirados em pessoas que não lidam com estas questões no seu dia-a-dia. Depois, para além desse ponto muito importante, que é o investimento, e que é assim em quase todas as matérias, eu diria que também era muito importante apostar-se na pedagogia e na formação. Reparem que o tribunal é especializado, mas a única profissão do foro que por lá circula, que tem reconhecidas especialidades, são os advogados. Não há em nenhuma outra profissão do foro um esforço de especialização como há na Ordem dos Advogados, desde o tempo em que o Dr. Miguel Júdice foi bastonário. Depois, também a questão pedagógica parece muito importante. Muitas vezes percebo que há uma carga quase ideológica que influencia decisões para além do que é razoável e adequado. Tal como penso que acontece também nos tribunais de trabalho, muitas vezes há ali algum preconceito que era preferível que não existisse. Vou dar um exemplo. Eu ando há 20 e tal anos a ter processos destes, nunca vi, uma única vez, nem tive notícia que tivesse acontecido com qualquer outro colega, um ilustre representante da Fazenda Pública reconhecer que aquele trabalho que chegou às mãos, fruto de uma inspeção tributária, que naquele caso não foi competente, pecou por falta de pontaria, que tenha desistido de estar a defendê-lo. Ou seja, mesmo que o processo não tenha a menor possibilidade de se manter, de qualquer maneira ele prossegue. E a representação da Fazenda Pública continua a defender aquilo, mesmo quando é óbvio que não tem pernas para andar. E o mesmo se passa com os recursos. Uma senhora juíza conselheira, há alguns meses, fez referência a isso, que há muitos recursos da administração tributária, da autoridade tributária, que não fazem qualquer sentido, a não ser aumentar a demora. A demora que já é excessiva fica acrescentada com recursos inconsequentes. Penso que, se calhar, já esgotei o meu tempo e, sendo assim, depois reservo para a parte do debate, com todo o gosto. Estarei disponível para responder a qualquer questão relevante. De qualquer maneira, 3 notas finais. Peço desculpa se ultrapassei o tempo e por não ter conseguido ser mais breve. Estou muito grato e quero dar nota disso, por se manterem acordados. Estar a falar de impostos é uma coisa que não é nada apelativa. E pronto, e fico ao dispor para a parte final e vou ouvi-los com todo o gosto, obviamente. É um luxo poder estar aqui neste naipe. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. O Dr. Jorge Barros Mendes, cabe-lhe a ele falar um bocadinho sobre o processo administrativo. Também, na área administrativa, a questão não é muito diferente do que se passa com o contencioso fiscal. Também em 31 de dezembro de 2016, para falar de dados concretos, na área administrativa, 16,5% dos processos que tinham entrado há mais de 5 anos e 4% há mais de 8 anos e ainda aguardavam sentença na primeira instância. Sr. Doutor, gostávamos de ouvir agora falar um bocadinho sobre a sua experiência
e também procurando, de uma forma sucinta, responder a estas 3 perguntas: como é que se ultrapassa a legislação da justiça no contencioso administrativo, a quem é que ela prejudica e, obviamente, a quem interessa também. Muito obrigado, boa tarde a todos. Na pessoa do Dr. Manuel Teixeira, convido, cumprimento todos aqueles que estão a assistir e um cumprimento especial para os meus colegas de painel, ou de mesa, ou, não é como dizia o Dr. Sobral de Andrade, aqui de monitores, não é? Porque estamos-nos a ver mutuamente. Responder à primeira questão é muito fácil. A quem interessa a lentidão dos tribunais administrativos, seguramente não interessa a ninguém. Não interessa nem ao particular, nem interessa à administração pública. Precisamente por aquilo que o Sr. há bocado dizia, e o Dr. Sobral de Andrade também focou esse ponto, porque há um descrédito total por parte da opinião pública, por parte do cidadão, de que de facto os tribunais não andam e, portanto, a justiça é lenta e o descrédito é para todos, não é? Para todos os operadores judiciários, porque é descrédito para os advogados, é descrédito para os magistrados, porque há sempre a ideia associada de que os magistrados trabalham muito pouco e, portanto, há um descrédito para o Estado, porque de facto não resolve um problema que deveria resolver. E com esta a minha afirmação, eu acabo por responder à segunda questão. A quem é que prejudica? Acho que prejudica todos, mais uma vez, não é? Porque, de facto, nós temos aqui um problema, que é o problema da opinião pública em relação aos tribunais administrativos e fiscais, ainda que a componente tributária esteja mais, permita uma expressão, inundada de processos do que o administrativo conseguiu ir recuperando. O que é certo é que um processo médio no administrativo demora 1900 dias. E, portanto, é uma coisa absolutamente impensável e muito complicada de explicar a qualquer cliente, não é, que o processo entrou e agora não sabemos, não é, quando vamos ter decisão, nem na primeira instância, nem depois em sede de recurso. Focando-me na última questão, que me parece que será aquela, enfim, mais importante verdadeiramente, de como ultrapassar este problema do atraso da justiça administrativa. Eu acho que nós temos aqui uma componente histórica muito forte e que é importante nós termos esta noção que os tribunais administrativos sempre foram um bocadinho esquecidos, não é? Se nós voltarmos atrás, tribunais administrativos e fiscais, não é? Porque eles andaram sempre os dois juntos, enfim, não propriamente, mas antes de 76 estavam dependentes de ministérios diferentes, mas funcionavam efetivamente da mesma forma. Se nós chegarmos à Constituição de 76, e se nós virmos nomeadamente as tentativas e os anteprojetos da Constituição de 76, nós vemos duas posições absolutamente extremadas em relação aos tribunais administrativos e fiscais. Não é? Temos a posição do PPD com o professor Jorge Miranda, que vem dizer, eu acho que devia haver unificação dos tribunais, não é? E o professor Jorge Miranda até tem uma frase muito célebre em que diz mais ou menos isto, eu estou a citar livremente, portanto falhar-me-á seguramente a citação correta, mas basicamente o professor Jorge Miranda aquilo que diz é que tribunais judiciais são todos, exceto os tribunais militares e o Tribunal de Contas. Era mais ou menos isto que ele disse. E tínhamos exatamente a mesma opção legislativa do CDS, que entendia que, de facto, os tribunais deviam estar todos juntos. Não é? E, portanto, basicamente seguindo um bocadinho o modelo espanhol que temos e que eu vou aqui comparar. O que é que depois chega à versão final? Uma coisa manifestamente híbrida, que é, nós não criamos os tribunais administrativos na Constituição de 76, mas permitimos que eles venham a existir, não é? E, portanto, aquilo que acontece, e tem acontecido muito, é que em 84, com o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, é criada a verdadeira jurisdição administrativa tributária de uma forma autónoma, não é? E que depois a Constituição em 89, na revisão de 89, até vem prever a criação do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. E vejam isto, é tão esquecida a jurisdição administrativa que o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, que é criado na Constituição de 89, ainda não tem corpo de funcionários próprio. Estamos em 2021. Os funcionários do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais são funcionários do Supremo Tribunal Administrativo. Isto é uma coisa absolutamente impensável. Não é? E o que é que nós temos em 84, 85? Um ETAD,
enfim, mantemos em sede administrativa aquilo que já existia, e agora foco no administrativo, porque o tributário era diferente, estava dependente e, portanto, havia muito mais jurisdição tributária espalhada no território nacional do que propriamente tribunais administrativos. E aqui, de facto, nós temos a independência dos tribunais administrativos na Constituição de 89. Aliás, uma das questões, e porque é que eu estou a colocar esta questão? Porque uma das soluções defensáveis pode ser: vamos pegar nos tribunais administrativos e verdadeiramente nós vamos pegar nos tribunais administrativos e unificamos uma única jurisdição e, portanto, incorporamos os tribunais administrativos nos tribunais judiciais. Sinceramente, e depois de ter refletido sobre isto e de ter visto, inclusivamente, o que é que está a acontecer nos outros países da Europa, e indo aqui a Espanha, isto que acontece. Nós temos um Tribunal Superior em Espanha que tem uma especialização, uma comissão própria, que tem, basicamente, e que conhece das questões administrativas, e, portanto, é mais uma opção política do que propriamente uma outra coisa. Obviamente que, enfim, alheio a estas questões políticas, e como operador judiciário, como advogado que sou, a questão é esta: nós, para darmos este passo, temos que ter consciência das alterações que vamos ter. É muito fácil os juízes transferirem-se dos tribunais administrativos, incorporarem-se nos tribunais judiciais, criando aqui, inevitavelmente, especialização, mas a questão era a questão que o Dr. Sobral de Andrade dizia há bocado. O que é que nós temos que ter em atenção? Quando fazemos estas mudanças, estas alterações, nós temos que ter em atenção os meios que temos efetivamente. Onde é que vamos instalar estes tribunais? De que forma é que vamos instalar estas secções especializadas, se assim lhes quisermos chamar? Mantê-los exatamente no local onde estão nos tribunais administrativos parece-me que não resolverá o problema, não é? Porque se nós olharmos para a grande reforma do contencioso administrativo em Portugal, em 2002, e que depois, supostamente, entraria em vigor em 2013 e só vem a entrar em vigor em 2004, precisamente por questões operacionais, não é? Porque nós tivemos a instalação de muitos tribunais administrativos de círculo e depois juntamos, basicamente unimos os tribunais administrativos com os tribunais tributários e passamos a ter tribunais administrativos e fiscais. E fizemos esta agregação e depois em Loures e em Lisboa tivemos que desagregar. E era óbvio, na altura, que esta agregação não ia funcionar, dado o número de pendências de processos que nós tínhamos. E esta reforma falha em 2004, precisamente por causa disto. Há um estudo de redimensionamento dos tribunais administrativos e fiscais, que foi muito bem feito, mas que, a meu ver, falhou nisto. O estudo é todo feito com base num código de processo que nós tínhamos, que nós chamávamos código de processo, era a LPPA ou LEPTA, não é? A Lei de Processo dos Tribunais Administrativos, que tinha muito poucas garantias. Ela assentava, não é, para quem é da área, no recurso contencioso de anulação e pouco mais, não é? O que é que nós temos com o Código de Processo dos Tribunais Administrativos em 2003? Temos uma grande revolução por impulso constitucional, nomeadamente a revisão constitucional de 97. Começa em 89, no artigo 268, mas depois em 97, não é? Muito mais acutilante. E o legislador ordinário, ao dar resposta a este desidrato constitucional do 268, cria um leque no Código de Processo dos Tribunais Administrativos radicalmente diferente. Se nós formos ver as estatísticas da Justiça, aquilo que nós temos com a entrada da reforma é um painel de processos urgentes, nomeadamente os mecanismos de intimação, quando há atraso, a intimação para prestação de informação, consulta de processo e passagem de certidões, ou a intimação para proteção de direitos, liberdades e garantias, que nós, advogados, que não tínhamos processos urgentes na LEPTA, só tínhamos as providências cautelares, começamos a lançar mão, inevitavelmente, para fazer face ao atraso da própria administração pública extrajudicialmente. Estarão recordados que no início, por exemplo, o mecanismo de intimação para prestação de informação, consulta de processo e passagem de certidões era isento de taxa de justiça. E rapidamente o legislador, atendendo ao grande número de processos que entra de intimação, vem depois com uma alteração em sede de custas judiciais taxar o procedimento para que os tribunais não ficassem inundados com este tipo de processos urgentes. O que é que, a meu ver, falhou aqui? Falhou a adequação, a alteração dos meios que ficaram disponíveis, inevitavelmente, ao cidadão, em comparação com os meios que tínhamos. Portanto, se olhássemos para isto, rapidamente nós perceberíamos que os tribunais que nós estávamos a instalar em 2004
não eram suficientes em termos de localização geográfica, e isso veio-se a verificar, nomeadamente com a criação, por exemplo, do TAF de Aveiro, em que era um perfeito disparate para quem é da zona norte do país, uma ação de um particular que residia em Espinho, ela ia para o TAF de Viseu. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Porque se extinguiu o Tribunal Tributário que existia na altura em Aveiro, e, portanto, vai para Viseu, e anos mais tarde regressa-se à instalação do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro. Qual é o problema, e que tem sido uma constante, na criação dos tribunais administrativos e tributários, até mais na área do tributário? É que quando se cria ou se instala um tribunal novo, os processos transitam todos do tribunal de origem para o tribunal novo. E, portanto, é bom dizer que se eu estou a começar agora e se recebo 9.000 processos, eu nasço, mas já nasci absolutamente cheio de pendência e será impossível eu conseguir recuperar esta pendência. Têm sido feitas várias tentativas de recuperação de pendência. Nós temos tido equipas de recuperação de pendências, mas depois também, se formos a ver os estudos que existem sobre o assunto, esta criação de equipas de pendências não resolve propriamente o problema, porque nós temos um conjunto de juízes que só estão a resolver aqueles processos e que, em sede de fiscalização, e este é outro problema nos tribunais administrativos, em que nós temos juízes presidentes 12 anos depois da nova lei ou da nova organização administrativa estar em vigor, que também é uma coisa que não se percebe. E, portanto, é muito difícil depois ao juiz presidente ter qualquer tipo de poder em relação às pendências e em relação aos magistrados que estão titulares de alguns processos. E, portanto, a mim parece-me, desde logo, duas questões. A unificação pode ser uma solução, desde que seja feita com pés e cabeça e, portanto, nós percebamos verdadeiramente quais são as necessidades e onde é que vamos instalar estas secções especializadas nos tribunais judiciais. Se a opção não for esta, aquilo que me parece evidente é duas soluções. Ou olhamos, e isto é muito fácil de ver, em termos de pendência, quais são os tribunais que estão com uma pendência mais elevada. E aqui nós temos duas soluções, na minha perspectiva, mais magistrados judiciais e mais funcionários judiciais. E isto é indiscutível. Se nós olharmos para o quadro, quer dos magistrados, quer dos funcionários, o quadro não está preenchido e, portanto, isto causa problemas muito graves. Até porque depois causa problemas de organização, nomeadamente quando os magistrados transitam entre o tributário e o administrativo e depois há a distribuição de processos, e nós temos, por exemplo, o mesmo processo, às vezes, a ser distribuído 29 vezes. Ora, o mesmo processo não pode passar por tantos juízes. Não é? Aquilo que acontece com a distribuição de processos, às vezes, é que o juiz recebe aquele processo 3 ou 4 vezes, mas não pratica nenhum ato, e o processo está sempre a ser redistribuído. Ora, isto é uma coisa absolutamente insana. A questão dos funcionários judiciais parece-me a mim também que há uma coisa que tem que ser vista. Se no início e no arranque, depois, em 2004, os tribunais administrativos recebem muitos funcionários que trabalhavam, nomeadamente na área tributária, nas repartições de finanças e que trabalhavam nos processos, e, portanto, esta integração não foi uma integração propriamente muito fácil. Daquilo que conheço da realidade dos tribunais administrativos, aquilo que falta muitas vezes são instruções claras de como é que estes funcionários vão trabalhar. Nós basicamente temos duas posições. Ou temos uma posição, enfim, horizontal, basicamente o que é que eu tenho? Eu tenho os mesmos funcionários a praticar os mesmos atos para os vários magistrados, ou aquilo que se defende uma posição vertical, em que eu sou juiz e, portanto, eu tenho um funcionário que comigo colabora e, portanto, eu sou muito mais defensor desta verticalidade, porque, inevitavelmente, que se aquela pessoa trabalha comigo, sabe como é que eu trabalho, eu sei como é que trabalha o funcionário e, portanto, tudo correrá melhor. Melhor, de uma forma muito mais rápida e, portanto, acho que vamos ganhar, inevitavelmente, em termos de eficácia. Duas últimas notas. Uma solução para aquilo que nós temos, ou para a realidade que nós temos, já foi avançada, nomeadamente com a criação de especialidades. Nós temos uma especialidade a funcionar, quer no TAF de Lisboa, quer no TAF do Porto,
no âmbito da contratação pública, e, portanto, o que é que nós temos? Temos uma especialização do magistrado e temos uma equipa de magistrados só a tratar de determinadas questões, no caso, em termos de contratação, portanto, são essas que estão instaladas, não obstante na reforma de 2019 terem sido previstas outras. Outra questão que está prevista na lei, mas também nunca viu a luz do dia, é a questão dos assessores. Se verdadeiramente nós, não é, os tribunais administrativos, deveriam ou não deveriam ter assessores, e tendo assessores inevitavelmente de magistrado, à semelhança daquilo que acontece no Tribunal Constitucional, os magistrados conseguem produzir de uma forma muito mais rápida e eficiente, porque tem, basicamente, um sistema de recolha de informação, seja de jurisprudência, seja de doutrina, e, portanto, que lhe permitirá decidir de uma forma muito mais rápida. Para terminar, outra alternativa, mas que não me parece, sinceramente, que seja a solução ideal, mas pode, nomeadamente, auxiliar a diminuir a pendência nos tribunais administrativos, é permitir aquilo que já se permitiu em 2018 na área tributária, que é a passagem de processos tributários que aconteceu para os centros de arbitragem, nomeadamente para o CAD. E, portanto, esta poderia ser uma solução para os tribunais administrativos, permitir que os processos circulassem para o centro de arbitragem, em que, como nós sabemos, no centro de arbitragem, as regras são muito claras, em 6 meses a sentença tem que ser dada e, portanto, basicamente o processo fica decidido em primeira instância no prazo de 6 meses. Acho que fui rigoroso no tempo, 16 minutos, e, portanto, depois estou, obviamente, disponível para debater estas ideias ou para desenvolver as mesmas ou responder a qualquer outra questão que surja. Muito obrigado. Muito bem, doutor, muito obrigado. Agora vamos passar para o doutor Rui Silva Leal, que é criminalista e, portanto, cabe-lhe a ele, digamos assim, a fase mais colorida deste final de tarde. Mas antes de lhe passar a palavra, ia apenas ler uma nota para introduzir o assunto. Em maio de 2018, a senhora Ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, disse que a morosidade da Justiça era uma realidade muito circunscrita. E dizia ela, estamos a falar de um segmento específico do processo criminal, que são os processos da área económica ou financeira. Ora, o senhor Dr. Rui Silva Leal, tenho agora a palavra para alegações. Estão a ouvir, não estão? Sim. Muito obrigado, Sr. Dr. Paulo Ramalho. Antes de mais, deixe-me dar-lhe daqui um abraço muito rijo, porque nós conhecemos-nos há muitos anos, muitos mesmo. O Sr. Doutor ali nas lides na cidade da Maia, e inclusivamente como presidente da delegação da Ordem dos Advogados, lembro-me bem, e portanto tenho pelo Sr. Doutor uma estima muito grande e dava-lhes aqui um abraço. Ao Sr. Doutor Sobral de Andrade. É mútuo, Sr. Doutor, e muito obrigado, por si também. Muito obrigado, Sr. Doutor. E ao Sr. Sobral de Andrade um abraço muito rijo. Também um distinto deputado da Assembleia da República e não apenas advogado, e deixo-lhe aqui também um abraço muito grande, de amizade grande. Sr. Dr. Jorge Barros Mendes, nós também já lidamos juntos, deixo-lhe aqui um abraço muito grande também, gostei muito de ouvir. Essa matéria dos tribunais administrativos é uma matéria que necessita de ser muito estudada, porque há anos e anos e anos que os tribunais administrativos não funcionam. É algo que nos deixa a todos muito preocupados. Eu fiz sempre todos os ramos do direito, também já fiz administrativo, tive que fazer muitas e muitas vezes, e os processos realmente não andam, é exasperante, exasperante. Agora, em termos criminais, a quem é que interessa e quem é que fica prejudicado com a lentidão da justiça? Eu respondo a isso sempre da mesma maneira, depende do caso concreto. Há casos, estou a lembrar, por exemplo, de um político, de um senhor de quem sou amigo, particular amigo,
que é político e que a determinada altura tem vários processos instaurados contra ele, processos criminais, nunca é constituído arguido e, no entanto, toda a comunicação social fala nele. Tem muitos processos, é corrupto, tem problemas imensos. O certo é que ele está 4, 5, 6 anos com o processo, nunca é constituído arguido. Como não é constituído arguido, não pode consultar o processo, porque não deixam, porque não tem direitos como arguido, e está em banho-maria, como eu costumo dizer, a ser lentamente queimado na comunicação social, até que um dia, 6 anos ou 7 depois, tudo acaba, finalmente, porque afinal não há prova nenhuma, não se prova rigorosamente nada, mas também não consegue consultar o processo, porque nunca foi constituído arguido e agora também não o deixam consultar o processo. E, portanto, não sabe o que é que se passou, sabe que foi assassinado publicamente e não pode exercer nunca mais a sua função de político, porque a credibilidade que tinha foi completamente posta em causa. E, portanto, há casos em que isto é pura e simplesmente político, e aqui foi um caso destes, em que se manipula o Ministério Público, ou pelo menos a polícia, os órgãos de polícia criminal, e esta pessoa fica completamente de rastros. E o certo é que os adversários políticos ficaram satisfeitos com isso. Não é? Pessoas mal formadas que ficam satisfeitas com isso. Agora, se nós olharmos para o cidadão comum, o cidadão que normalmente não é mal formado, o cidadão que quer ver a economia a funcionar, que quer ver os tribunais a funcionar, que gosta de viver em comunidade de uma forma sã, obviamente que esse cidadão comum fica, obviamente, altamente prejudicado. Agora, diz a Sra. Ministra da Justiça em 2018 que a morosidade da justiça é apenas ao nível da criminalidade económica ou financeira. Pois não é. Pois não é. Na criminalidade económica ou financeira vai-se notando mais. Porquê? Porque são processos normalmente, mas nem sempre. Há processos da criminalidade económica ou financeira que até se resolvem facilmente. Mas por vezes sucede que implicam estar a realizar diligências de prova complicadas. Por exemplo, é preciso fazer escutas telefónicas, que demoram muito tempo para que se conseguir perceber as conversas entre todos e quem participa naquele jogo todo. É preciso fazer perícias, documentos bancários, computadores. Tudo isso demora um tempo grande. Porquê? Primeiro, porque não temos recursos humanos suficientes e não temos recursos tecnológicos nem suficientes nem de qualidade. É aquilo que eu tenho percebido. Só para terem uma ideia, nós em 2000 e... deixa eu ver aqui. Nós temos em todo o país, em 2020, 28 inspectores no combate ao crime informático. 28. Na Polícia Judiciária, que é competente para tratar destes assuntos. Nós temos, no ano 2000, previa-se um quadro de inspectores global de 1945 inspectores, e em 2020 tínhamos 970 inspectores. Nós, em 2015, na Unidade de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária, tínhamos 121 inspectores e em 2020, 75. Em 5 anos, viemos para quase metade dos inspectores que combatem a corrupção.
e a criminalidade económico-financeira. Portanto, o que houve e continua a haver é, neste âmbito, uma falta de investimento capaz de suprir todas estas deficiências, porque são crimes que necessitam de pessoas especialmente formadas, e precisamos de pessoas em quantidade, e precisamos depois também do equipamento tecnológico que permita fazer todas as perícias e todas estas diligências de prova com eficiência. E com eficiência é também com rapidez e com competência. E isto nós não vamos tendo, porque a lentidão é basicamente por isto. Falta de recursos humanos, falta de recursos tecnológicos, e não há investimento por parte do Ministério da Justiça neste âmbito. E, portanto, continuamos a afundar-nos completamente. Por outro lado, e este é um problema que eu já falei nele muitas vezes, mas ainda não se encontrou, julgo eu, uma solução para isto. Os megaprocessos. Nós entramos, quantas vezes já me aconteceu, ir a um DIAP, pedir para consultar um processo, tenho que pedir previamente, por escrito, dizem-me que sim, dirijo-me ao DIAP, ou dirijo-me ao DCAP, a Lisboa, e levam-me a uma sala onde estão, não há cadeiras, não há mesas, não há nada, só há paredes, e chão, e teto. E tenho processos do chão até ao teto. É encher a sala completamente. E aquele é um único processo. Como é que eu vou consultar e por onde é que eu começo? É impossível. É o que se está a passar com o Dr. Ivo no Tribunal Central de Instrução Criminal em Lisboa, com este processo, que agora não me ocorre o nome, está na fase de instrução. Que está a demorar muito tempo, segundo dizem. Coitado, ele não consegue ler aquilo com rapidez. Não consegue, é impossível. Como é que eu consigo ler 40, 50, 60 mil folhas a correr? E, ao mesmo tempo, conjugar tudo aquilo. É preciso separar os processos. É preciso... porque muitas vezes sucede que um processo destes tem várias componentes, poder-se-ia transformar em 10 outros processos. É possível, muitas vezes, fazer isto. E a própria lei prevê isto, essa possibilidade. O que eu acho é que deveria prever a obrigatoriedade de separar processos quando fosse possível transformá-lo em vários processos autónomos. Quando houvesse matéria para isso, pudesse fazer-se esta separação. Agora, não é isso que tem sido feito e, portanto, os megaprocessos esbarram completamente depois na falta de inspectores, na falta de recursos técnicos, enquanto isto não for olhado com atenção e não se investir seriamente na formação de novos inspectores e no investimento na compra de material informático e tecnológico, não é possível. Mas depois há um outro problema, e este é transversal a todo o processo criminal, que é de sempre, que existe desde sempre e continua a existir, que é o facto de, no inquérito, e reparem, para quem nos está a ouvir, todos os processos criminais, quem não seja jurista, todos os processos criminais obrigatoriamente se iniciam por um inquérito, que é dirigido pelo Ministério Público e que é depois coadjuvado por órgãos de polícia criminal competentes para aquelas matérias. A Polícia Judiciária, a ASAI, o CEF, a PSP, a GNR, os diversos órgãos de polícia criminal, que vão ajudar aquele procurador da República. Normalmente, aquele processo tem, no inquérito, um procurador da República. E depois vai ser ajudado por agentes policiais. Tudo é datilografado. Tudo. As diligências, os depoimentos
nos inquéritos são todos exasperantemente datilografados, o que triplica o tempo. Porque as pessoas, uma testemunha que é ouvida, começa a depor e pergunta: o senhor conhece esta situação? Conhece. Então conta lá o que é que sabe. Ele conta a situação. Bom, muito bem. Vai fazendo uma ou outra pergunta. Então agora vamos descrever. Volta ao princípio da história. E agora começa a datilografar devagarinho, dedo a dedo, por ali fora. E normalmente vai fazendo a súmula que entende que deve fazer. Muitas vezes não vai dizendo o que está a escrever. Chega ao fim, imprime, traz para ler e a pessoa começa a ler e diz: mas não está bem. Ah, não, então vamos corrigir. E vai corrigir. E depois lá vai datilografar outra vez e corrige e vai imprimir. E depois lá traz outra vez o papel. É exasperante. E faz uma súmula de acordo com aquilo que entende que deve escrever. Enquanto que se fosse gravado, ficava tudo dito e, sem dúvida nenhuma, tínhamos ali a verdade nua e crua daquele depoimento, não há súmulas, e era muitíssimo mais rápido. Isto acontece em todos os processos criminais, que nós estamos exasperantemente a triplicar o tempo. Apenas é possível gravar o depoimento dos arguidos. E mesmo assim, muitas e muitas vezes não são gravados. Normalmente, na polícia, não se grava o depoimento do arguido. Os equipamentos que existem na polícia são equipamentos que têm normalmente 10, 15 anos. Está completamente obsoleto. Mas também não há vontade de gravar. Tenho essa sensação muitas vezes. Eu bati-me pela gravação no inquérito e na instrução, que é a fase seguinte ao inquérito, bati-me por isso em 2007 na Unidade de Missão para a Reforma Penal e conseguimos que, pelo menos, o depoimento dos arguidos pudesse ser gravado e, na fase da instrução, tudo pudesse ser gravado se o senhor juiz de instrução quisesse. E hoje a instrução é muito mais rápida, precisamente porque há uma gravação que normalmente é possível fazer no Tribunal de Instrução Criminal. Nos inquéritos não há, porque a lei não permite. No outro dia disseram-me, quando a Ordem dos Advogados foi ouvida, a propósito deste documento que esteve em discussão a nível nacional, da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, quando eu falei nisto, em representação da Ordem dos Advogados, alguém me dizia que, bom, mas não é proibido gravar, podem gravar, se quiserem gravar, gravam, mas não pode gravar. Não pode gravar, porque a lei não permite, só é permitido gravar nos casos legalmente admissíveis, está dito no Código de Processo Penal, no 101, número 1, só ver. Portanto, não é possível gravar. Não está, só é possível gravar no inquérito o depoimento do arguido. Ou então, aquelas chamadas declarações para a memória futura, que são uma antecipação do julgamento, mas que não faz propriamente parte, portanto, do inquérito. Depois, outro grave problema são as perícias. As perícias no Laboratório de Polícia Científica, as perícias no Instituto de Medicina Legal, para além de serem caríssimas, são também exasperantemente demoradas. Um simples relatório psiquiátrico ou um simples relatório psicológico, simples, entre aspas, chega a demorar mais de um ano. E o Tribunal está parado à espera mais de um ano. Agora, já estou a ultrapassar o tempo dos 15 minutos, só para dizer o seguinte: o problema nos processos criminais, e em geral, e não apenas, isto sente-se mais na corrupção e na criminalidade económica ou financeira, porque são normalmente processos mais complexos, mas o problema, em geral, no processo criminal está na fase do inquérito. Aí é que se demora anos. Depois, nas fases subsequentes, em regra, em instrução, o julgamento, em regra, não demoram esses anos. Um julgamento, quando chegamos à fase do julgamento, o julgamento normalmente em 2, 3, 4 meses está marcado e depois, num processo dito comum, um processo normal, demora esse julgamento a fazer, tem 4, 5 sessões e está feito. E, portanto, não é aí que está o problema. O problema é fundamentalmente nos inquéritos. É exasperantemente demorado e muitas vezes sem razão nenhuma.
Muitas vezes o processo não anda e não se sabe porquê. Portanto, temos que olhar para o inquérito. E no inquérito temos que ver que magistrados do Ministério Público são muito poucos. São muito poucos. Precisamos de muitos mais magistrados do Ministério Público. Funcionários, a nível nacional, nós precisamos de cerca de 1000 funcionários. E não temos, e por isso é que os senhores funcionários estão, em regra, em greve de zelo, com toda a razão, porque têm uma carga de trabalho imensa e não conseguem dar vazão àquilo tudo porque são muito poucos. E, portanto, enquanto o Ministério da Justiça não olhar para isto e não fizer integrar nos orçamentos anuais verba suficiente para reforçar os tribunais em termos de recursos humanos, recursos tecnológicos, não vamos conseguir nunca chegar a bom porto. E os atrasos vão sendo cada vez mais. Eu vou terminar porque isto é uma matéria que demora muito tempo e que dá pano para mangas, mas fica para o debate, se for possível. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Nós temos imensos comentários na nossa página de Facebook e uma das palavras mais escritas é a palavra corrupção. Fico na ideia que, nesta altura, se há questão que preocupa as pessoas, é não só que o processo seja mais rápido, mas que se faça justiça. Uma vez que justiça feita fora de tempo pode não ser justiça. E falando um bocadinho nos megaprocessos, doutor, e eu acho que era importante esclarecer isto, há forma ou não há forma de se evitarem os megaprocessos? E é para o Dr. Rui Silva Leal, porque era uma questão que eu acho que era importante complementar da sua intervenção. Porque os megaprocessos podem levar a que, de facto, haja prescrições durante o processo e não se faça justiça, ponto. Claro, mas repare nisto. Normalmente, a corrupção, se a corrupção está centralizada num serviço, porque, repare, os megaprocessos não são a regra. Não são a regra. Os processos de corrupção, de tráfico de influência, de branqueamento, a maior parte das vezes não são megaprocessos. Demoram mais tempo por causa de perícias que têm que ser feitas, mas não são megaprocessos. Os megaprocessos, normalmente, o que é que se passa? Têm diversas atuações. Aquela pessoa agiu no Porto, agiu em Lisboa, agiu na empresa A, agiu na empresa B, nesta ponte, naquela autoestrada, e houve ali determinadas condutas que, em termos criminais, são puníveis. E é possível separarmos estes processos, porque cada um destes factos pode ser julgado autonomamente. É como se cada um daqueles factos tivesse sido praticado por pessoas diferentes, dava origem a processos autónomos. É a mesma pessoa ou é um conjunto de pessoas que praticam diversos factos em diversas empresas, em diversas situações ou em diversas localidades, é possível fazer com que cada um dessas situações seja um único processo. E a lei prevê isso no artigo 30 do Código de Processo Penal. É possível separar processos. O que eu digo é, não digam que é possível, imponham. Só é preciso perceber, é ou não possível julgar estes processos, estes diversos factos, separadamente. O processo que tem a ver com a empresa A, num processo, o da empresa B, noutro processo, apesar de ser o mesmo arguido. Mas torna-se o trabalho muito mais fácil, quer para os investigadores, quer para os magistrados, quer para os próprios advogados e muitas vezes até para o arguido. Porque, reparem, muitas vezes também sucede que há vários arguidos, há muitos factos, há muitas situações e depois ficamos com a sensação, eu como advogado fico com a sensação no julgamento, que é tudo, vai tudo na levada. Fica-se com a sensação de que se eu, o arguido, tivesse sido julgado autonomamente, tinham olhado para isto de uma forma muito mais serena, muito mais tranquila e muito mais ponderada. E fica-se com a sensação de que vai tudo na levada e é tudo condenado. É raro
que não aconteçam estas coisas. E, portanto, os megaprocessos, felizmente, não são a regra. Não são a regra. Agora, e há muita corrupção pequenina que ocorre em muitos sítios, sei lá, estou a pensar nos hospitais, no fornecimento de camas, no fornecimento de bens necessários para um hospital, ou numa universidade, ou numa escola, ou numa Câmara Municipal. Há pequenos focos, mas que são tantos que estão a minar a nossa economia, porque nós depois não temos os meios humanos nem os meios tecnológicos que nos permitam ir a essas situações todas. E, portanto, o problema da corrupção é um problema que eu coloco sempre a dois níveis. Antes dos tribunais e depois nos tribunais. O nosso problema é um problema de formação de berço. Tem que começar-se a prevenir muito cedo estes fenómenos. Como? Porque isto é, ao fim e ao cabo, se pensarmos todos bem, isto é uma questão de direitos humanos. Porque nós, com esta criminalidade económica ou financeira, o que nós estamos a fazer é canalizar recursos económicos que poderiam servir para fazermos escolas, hospitais, estradas, para auxiliar os mais necessitados e, no entanto, estamos a canalizar estes dinheiros ilegitimamente, ilicitamente, para interesses egoístas ou para interesses pessoais. E, portanto, enquanto não houver em cada um de nós a interiorização de que isto prejudica toda a comunidade, e por isso é que nestes crimes a vítima é abstrata, é a vítima comunitária. Enquanto não interiorizarmos todos nós, cada um de nós, estes pensamentos, é como ler. Eu, para ler, não preciso de estar com a preocupação de juntar as letras. Eu tenho que, da mesma maneira, ter nas minhas veias, no meu pensamento inato, a ideia de que não posso praticar estes atos ilícitos, ilegais. Não posso. E, portanto, isso tem que ser normal, natural em mim. Como é que isso se faz? Faz-se criando cadeiras de direitos humanos para os diversos níveis etários, desde a escola primária até às faculdades, de acordo com os diversos níveis etários, para que isto vá nascendo e vá se interiorizando em cada um de nós. Agora, isto vai demorar tempo, se começarmos já, demoramos 2 ou 3 gerações. E por isso é que há organismos, como por exemplo o Conselho de Prevenção da Corrupção, que está a funcionar junto ao Tribunal de Contas, que tem um trabalho absolutamente excepcional na formação também dos adultos, fazendo ações de formação junto de hospitais, de escolas, de universidades, de câmaras municipais. Vai fazer agora uma no dia 23 na Câmara Municipal de Sesimbra, por exemplo, dizendo aos funcionários todos, ao próprio Presidente da Câmara, aos membros do Executivo, como têm que se comportar, como têm que monitorizar as atividades de cada um e de todos, de maneira a que todos consigam perceber como é que isto funciona e como é que não se pode funcionar em termos económicos. Portanto, o problema da corrupção é um problema gravíssimo. Agora, se nós temos processos judiciais que demoram anos, isso faz com que as pessoas pensem, bom, eu não devia fazer isto, mas pode ser que não se descubra. E por isso é que depois se alongam os prazos de prescrição. O prazo de prescrição na corrupção vai para 15 anos. Vai para 15 anos, reparem bem nisto. 15 anos significa o quê? Que pode ir até 25 anos e meio o prazo da corrupção. 25, com as causas de interrupção e de suspensão da prescrição que existem, o processo pode andar 25 anos e meio nos tribunais. Depois chegamos ao fim, o que é que vai dar se for condenado? Quem é que vai meter aquela pessoa num estabelecimento prisional a cumprir uma pena? Ao fim de 20 anos. Doutor, nós temos que terminar às 8 da noite, que é o
a hora que temos prevista, e portanto temos ainda 10 minutos de debate e eu gostava também de ouvi-los ainda sobre 2 ou 3 notas que vou observando dos comentários e dos mails que recebi de alguns dos nossos espectadores. Muitas das pessoas que nos estão a assistir não são juristas, muito menos são pessoas ligadas à máquina da justiça, não é? E fazem uma pergunta sempre que é recorrente, mas isto que se passa em Portugal é diferente do que se passa noutros países? E depois há sempre aquela tentação de dizer, olha, por exemplo, nos Estados Unidos tudo se passa de forma muito rápida. Pergunto eu, será que o processo em Portugal, nas suas diversas dimensões, conforme está organizado, está desatualizado, tem demasiadas garantias, como muitos dizem? Será que nós temos, como alguém dizia aqui, uma justiça para ricos e para pobres? Quem tem bons advogados consegue esticar os prazos, consegue esticar a justiça quando é arguido ou é réu e consegue fazer a justiça mais rápida quando é autor. Gostava de vos ouvir muito sucintamente sobre esta matéria e começava pelo doutor Artur Sobral Andrade. Obrigado. Se me permite, vou só Pode fazer... responder também às questões que foram colocadas pelos seus colegas também, como é evidente. Sim, sim. Só 2 referências rápidas a 2 pontos que referiram os meus ilustres colegas. A questão do TAF de Aveiro e de Viseu é um exemplo de que muitas vezes o problema está nos políticos. Repare, o Tribunal Tributário de Aveiro era o 4º do país em movimento. O que é que se fez? Acabou-se com ele. Passaram os processos para Viseu. O que é que aconteceu? De Viseu só saíam inutilidades supervenientes da lida. Depois reabriu-se Aveiro outra vez e bloquearam ambos. Nem Viseu nem Aveiro funcionam. Quanto à questão dos megaprocessos, da experiência que eu tenho em alguns, eu gostava de apontar 2 coisas que ficam para refletirmos em conjunto, que tenho a impressão que são relevantes. Em primeiro lugar, acho que peca por falta de salarização, ou seja, sendo fatiados aqueles processos, a justiça seria muito mais justa, digamos assim, para todos. E depois há um ponto que é quase uma provocação que eu faço para também contribuir para o debate, que tem a ver com o seguinte: da minha experiência desses megaprocessos, fiquei com a ideia de que há testemunhas a mais e arguídos, não, arguídos a mais e testemunhas a menos. Passo a explicar. Os arguídos podem ficar calados, têm direito ao silêncio e podem mentir. As testemunhas são obrigadas a falar e a dizer a verdade. O que é que acontece? Nesses megaprocessos metem-se sardinhas e tubarões. Claro, a malha não é a mesma para apanhar uns e outros. Uma das conclusões que eu tenho chegado é que nesses megaprocessos deviam estar os tubarões como arguídos e as sardinhas estarem como testemunhas. Não sei se esta minha provocação faz sentido, se é partilhado, mas é uma convicção que eu tenho. Há arguídos a mais. E depois testemunhas. Repare, quando eu falo das testemunhas dos megaprocessos, há um ponto também que me parece irrelevante. É que quando são arroladas as testemunhas apresentadas pela acusação, quem era tenente, na altura do julgamento, já é capitão. Ou seja, aos arguídos pode não acontecer nada, mas a muitas das testemunhas que intervieram no processo foi gratificante em termos egoísticos, porque o espalhafato que foi criado na comunicação social, o efeito mediático, leva a algumas promoções. E isso parece também devia ser ponderado. Concretamente, quanto à questão que o colega perguntou, o Dr. Paulo Glameiro, eu diria que há aqui um ponto que é muito importante e que creio que não foi abordado ainda por nenhum de nós. Tem a ver com as taxas de justiça. E porque falarmos em justiça para ricos e para pobres, de certa forma, as taxas de justiça são impeditivas no serem processos de valores muito elevados, em que esteja muito em causa, quase que vale mais sentir-nos assaltados por uma questão de inteligência do que ir para tribunal. Vamos andar a incomodar-nos durante uma data de anos, a ter um conjunto de encargos que não são recuperáveis, mesmo correndo bem, portanto, começar logo à cabeça a ter que pagar taxas de justiça. Muitos casos proibitivos. Recordo aquele episódio que houve aqui há uns tempos com as portagens, que era paradigmático. Não é? Não se podiam contestar as portagens porque gastava-se muito mais para tentar defender-nos do que depois do que viesse a acontecer. Felizmente, depois o TAF de Braga teve a evolução
Mas, pronto, a verdade é que durante muito tempo não valia a pena contestar, porque multas que começaram em 2 euros acabavam em 100 e tal. A taxa de justiça era mais ou menos equivalente ou superior e, portanto, eu penso que a questão das taxas de justiça é muito relevante e talvez valha a pena aqui ter ficado nesta nossa conversa essa nota. Depois, quanto à justiça para ricos e para pobres, também, como dizia há bocado o Sr. Rui Silva Leal, cada caso é um caso. Às vezes há justiça para ricos que servem de bode expiatório, ou seja, vamos aqui apanhar um e esfolá-lo, depená-lo, para parecer que incomodamos os ricos todos, entre aspas. E, portanto, muitas vezes estes processos acabam por ser inadequados e faz sangue com algumas vítimas escolhidas para depois, se calhar, outras poderem passar ao lado. Não vou alongar mais, senão roubo-lhes o tempo todo, mas de facto a nossa justiça vai mal, sem dúvida. Dr. Jorge Barros Mendes. Doutor, em relação à questão, não é, da justiça dos ricos e dos pobres e da questão dos advogados, não é? Quem tem bons advogados, ou seja, quem tem mais dinheiro poderá pagar honorários de outra índole. O doutor Sobral de Andrade, há bocado, na intervenção inicial, disse uma coisa muito relevante que se passa nos tribunais administrativos e fiscais. E, aliás, se falarmos com os juízes, eles queixam-se disto frequentemente, que é os advogados estão melhores preparados do que os magistrados em determinados processos. Não é? Porque se eu faço administrativo essencialmente e portanto estou canalizado, estou focado naquela área e o magistrado de facto tem ali uma panóplia de matérias e portanto sentem manifesta dificuldade. Em relação às taxas de justiça, enfim, as taxas de justiça, a meu ver, são manifestamente desproporcionais em relação àquilo que se paga e aquilo que o cidadão obtém, isso é indiscutível. Aliás, o nosso sistema está assente verdadeiramente nisto, nomeadamente na questão tributária. Eu posso aqui, a talho de foice, dizer-vos que fui vítima de uma execução fiscal por uma passagem na SECUT de uma viatura que não era minha e, portanto, tive que deduzir oposição, prestar caução, não é? Porque sou advogado e fui advogado em causa própria. O valor que estava ali em causa, qualquer cidadão comum, seguramente não contrataria nenhum advogado, nem pagaria taxa de justiça, nem prestava caução e, portanto, acabava por liquidar o valor de um erro manifestamente administrativo, que foi um cruzamento de dados do mesmo nome, ou um nome muito idêntico ao meu, e, portanto, saiu na rifa a execução. Em relação às pendências dos tribunais e a comparação com os outros Estados-membros, o Sr. há bocado falava, nomeadamente, do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, e eu estive a ver as estatísticas e a comparar, nomeadamente, a questão da justiça administrativa nos outros países da Europa para perceber como é que a coisa estava, e de facto nós estamos na causa. É manifestamente vergonhoso isto, nomeadamente em termos de justiça administrativa e tributária. Nós temos recebido vários avisos de que de facto nós temos que fazer alguma coisa à justiça administrativa e tributária, porque de facto Portugal, em termos europeus, tem indicadores muito maus de pendências e portanto temos manifestamente que os resolver. Dr. Paulo Barbalho, posso acrescentar um ponto? Pode, doutor, pode. Há uma tentativa muito perigosa, ultimamente, que é de tentar o fisco, tentar transformar os tribunais em quase cobradores de fraca. Ou seja, quando através do processo de execução, que é o meio próprio para a cobrança coerciva, não conseguem arrecadar a quantia que queria, vai para o processo de crime com uma ameaça de privação da liberdade, em que quase que o que interessa é o dinheiro. Há países em que não é assim. Há pouco falávamos de um comparativo, há países onde o dinheiro não importa, nem a cadeia, e é muito mais pedagógico, é privar, por exemplo, as pessoas de usarem serviços que são financiados com a receita fiscal. Imagine-se privar uma pessoa de poder circular numa estrada que sem o pagamento dos impostos que eram devidos, não cumprindo com esses deveres, não tinha sido feito. Se calhar magoa mais e é mais pedagógico de condenar a uma multa ou numa pena de cadeia. Veja o caso do aquele primeiro-ministro italiano, que estava ligado à bola, não lembro agora o nome dele. Sim, ora bem, ficou impedido de exercer cargos políticos durante não sei quantos anos. É muito mais pedagógico isso de condená-lo 1 milhão ou 2 milhões de euros. Ele arranjava o dinheiro facilmente, resolvia o seu problema e continuava a fazer o postulado. Ou seja, ao privarem-me durante X tempo
foi impeditivo para poder quase continuar o seu percurso político, foi muito mais pedagógico. E eu acho que os tribunais têm que ter cuidado com esse ponto. Não se deixarem transformar naquela, é exagerado, mas aquela ideia do parador de fraco, não é? De estarem ao serviço do Estado para autoritariamente, através de meios impróprios, tentarem arrecadar meios que não são aqueles processos adequados para o efeito. Mas essa questão do dinheiro e da cadeia parece-me importante e que merece ser refletida, porque isso que há bocado falava-se de descredibilização da justiça, e este ponto parece-me também contribuir para isso, porque o cidadão fica a pensar o que o Estado quer é dinheiro. Ora, condenando na privação de certos serviços ou de poder usufruir de determinadas circunstâncias, parece que seria muito aconselhável e melhor do que mandar pagar ou mandar prender. Peço desculpa, roubei mais este pedacito, mas acho que são questões que vale a pena irmos ponderando e que não são muitas vezes discutidas. Obrigado. Luís Leal, quer acrescentar mais algo? Queria, já agora, dizer também o seguinte quanto aos pontos que há bocado Foucault. Nos Estados Unidos não é comparável. Primeiro porque é outro tipo de direito, é o direito anglo-saxónico, um direito essencialmente feito à base da oralidade. Exatamente aquilo que eu há bocadinho dizia. Nós aqui... O problema é que as pessoas vivem cada vez mais de percepções, não é? E nem sequer são muito profundas nessas análises e, portanto, para elas é indiferente se o direito é o sistema é o anglo-saxónico, se é o europeu, tradicional, clássico, alemão. Eu queria dizer isto, nós aqui na investigação fazemos tudo com muita burocracia e isso é perfeitamente possível de eliminar, essa burocracia toda. Precisamos de recursos humanos e recursos tecnológicos, precisamos, portanto, de dinheiro aí. E não está a ser investido aí. Eu dá-me até a sensação de que o Ministério da Justiça vive apenas das custas judiciais. Porque nós olhamos para os orçamentos do Estado e vemos que é sempre um orçamento muito diminuto e é sempre à base das custas judiciais e por isso é que não convém depois baixar as custas, as taxas de justiça, etc. Somos nós próprios que, o cidadão comum que está, ao ir ao tribunal, está a autossustentar o Ministério da Justiça. E agora só uma última questão, a história das garantias exageradas dos arguidos. Só para as pessoas perceberem, todos nós somos pessoas, somos seres humanos. Se amanhã tivermos o azar de ter um processo criminal, eu fui, por exemplo, já algumas vezes advogado de magistrados. E é muito curioso porque todos eles me dizem assim durante o julgamento. O doutor estava a fazer aquela pergunta e o juiz estava sempre a interrompê-lo. Não devia, porque aquela pergunta era muito importante. Disse, pois, nunca mais na vida eu me vou pôr a interromper as instâncias dos senhores advogados, porque muitas vezes nós não estamos a ver onde quer chegar, mas quer lá chegar. Nós não estamos a ver. Isto é, eu estou a dizer isto para que as pessoas percebam, eu tenho filhos, eu tenho pais, eu tenho mães, eu tenho família, amanhã eu tenho um familiar, ou eu próprio, que são objeto de um processo criminal. E as pessoas que me estão a ouvir podem ser objeto de um processo criminal. A sua família pode ser algum do seu familiar objeto de um processo criminal. E vai querer ter os direitos de defesa devidamente assegurados. Vai querer, por exemplo, que se eu quiser só falar no fim do julgamento, só falo no fim do julgamento. Se eu quiser não falar, eu não falo. Se eu não quiser dar autógrafos, eu não dou autógrafos. Portanto, as garantias de defesa existem para quê? Para que não se possa dizer assim, este senhor foi condenado, mas não o deixaram defender-se, e como não o deixaram defender-se, ele foi condenado. E não pode ser. Agora, o que é preciso é dar às vítimas os mesmos direitos, ou direitos equivalentes, para que as vítimas possam também apresentar as suas teses e as suas versões e aquilo que quiserem. Não pode fazer-se isso à custa de retirar direitos aos arguidos. Qualquer um de nós amanhã pode ser arguído.
E, portanto, é bom que isto fique bem assente, porque depois, se vamos começar a tirar direitos às pessoas, por exemplo, o direito ao recurso não tem que recorrer, mas se amanhã for um dos senhores ou das senhoras que me está a ouvir foi injustamente condenado, vai querer recorrer, e depois não pode. Portanto, é preciso ter cuidado, porque amanhã cai em cima de nós. Portanto, temos que ser todos tratados com dignidade, como seres humanos, com direito a podermos defender-nos. Mais nada. Muito bem, são 20h06, está na hora de terminarmos o nosso debate. Agradecer naturalmente os nossos oradores, ao Dr. Artur Sobral de Andrade, ao Jorge Barros Mendes e ao Dr. Rui Silva Leal, e também naturalmente ao Manuel Teixeira, Dr. Manuel Teixeira, que foi a pessoa que, digamos assim, iniciou esta nossa conversa, que é o nosso coordenador nacional, e dizer que duas coisas muito rápidas. A primeira é que a justiça é efetivamente um pilar fundamental de um Estado de Direito e que o bom funcionamento da justiça aproveita a todos e designadamente promove e ajuda ao desenvolvimento de um país. Disso ninguém tem dúvida. E depois não esquecer que estamos aqui a falar, acima de tudo, do princípio fundamental, como dizia o Dr. Rui Silva Leal, da defesa e promoção da dignidade humana. É isso que se trata quando falamos também em justiça. E também dizer que depressa vem há pouco quem. E, portanto, nós queremos ter, obviamente, um processo célere, mas também queremos obter justiça, justiça material. No final se faça justiça. Quem tem que ser condenado seja efetivamente condenado e quem tenha que ser absolvido, tenha que ser absolvido. Também queremos evitar, obviamente, erros judiciários. O pior que pode acontecer, e eu já fui também advogado, é sentir que não foi feita a justiça, que o seu cliente foi injustamente condenado. Isso é uma coisa sobretudo horrível. E quem tem essa consciência dessa vida do dia a dia sabe o quanto custa uma coisa dessas. Depois, dizer o seguinte: se há conclusão que nós podemos tirar deste nosso debate é que, independentemente das reformas que se vierem a fazer, quer no processo administrativo, no tributário, no penal, no que é que seja, há algo que é fundamental, é assumir a justiça como efetivamente uma prioridade. E é necessário mais investimento, mais recursos, quer magistrados, quer oficiais de justiça e, inclusive, recursos de outra natureza que ajudem, que são acessórios, mas que ajudam ao bom funcionamento da justiça. E, portanto, esta é uma conclusão inequívoca. Vamos continuar aqui a trabalhar no SEN no sentido de encontrar as melhores soluções, de procurar com a sociedade civil e com as pessoas mais especializadas em encontrar as melhores soluções para que todos possamos viver num país melhor, que é disso que nós queremos e precisamos. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Diga. Só dizer, estava-me aqui a lembrar que não falei nisso. Quando se pretende aligeirar as garantias de defesa dos arguidos, veja-se o que se está agora a pretender fazer no Ministério da Justiça. As chamadas buscas digitais. Vão-nos entrar pelo nosso computador adentro ou pelos nossos telemóveis e vão ver o que faz parte da investigação e o que não faz parte. Não é como as escutas telefónicas que só ouvem aquela conversa. Não. Entram pelo computador dentro. Em qualquer cidadão que esteja, porventura, em contacto com um arguido ou que seja arguido e vem no computador todo. Tudo o que interessa para a investigação e tudo o que não interessa. Ou o iPad, ou o telemóvel. Concordam com isto? Eu não concordo. Eu não concordo mesmo. Eu não quero que entrem no meu computador. Não tenho lá nada de especial, mas é meu. Ninguém tem nada que ter. Doutor, hoje não foi tempo disso, há de ser um dia destes, mas, por exemplo, preocupa-me muito quando o doutor há bocadinho falava que existe poucos meios para combater o crime informático. Numa altura em que vivemos cada vez mais no mundo da digitalização e que até dizemos que este tipo de pandemia ajudou ou forçou ainda uma transição maior para o digital, é muito importante que o Estado se muna, digamos assim, das soluções e dos instrumentos adequados a combater o crime informático, que vai ser uma realidade cada vez, infelizmente, mais presente nas nossas vidas. Temos 28 inspectores no crime informático em todo o país, até dá vontade de rir. Muito bem.
Então, muito obrigado e uma boa noite para todos. Boa noite e um Obrigado. abraço a todos. Senhor Andrade, Dr. Jorge Barros Mendes, um abraço muito grande. Um abraço. Obrigado, um abraço.